O Superman é um símbolo de esperança, justiça e força inigualável, mas nem sempre ele foi retratado como o herói que conhecemos. Em diversas histórias e realidades alternativas, o Homem de Aço assumiu papéis assustadores, tornando-se um tirano, um monstro ou até mesmo um deus impiedoso. Essas versões sombrias exploram o que poderia acontecer caso Superman perdesse sua bússola moral e decidisse usar seu poder de maneira completamente egoísta ou cruel. Imagine um ser quase onipotente que, ao invés de proteger a humanidade, decide controlá-la ou destruí-la. Hoje, vamos mergulhar nas versões mais aterrorizantes do Superman, aquelas que mostram o que acontece quando o maior herói da DC se torna seu pior pesadelo. Antes de falarmos sobre essas versões assustadoras, vale lembrar que a primeira ideia de Jerry Siegel e Joe Shuster para o Superman não era de um herói. Em 1933, quando criaram um conto chamado The Reign of the Superman, o personagem era um humano comum que se transformava em um ser superpoderoso após um experimento científico. Mas, ao invés de usar seus dons para o bem, ele se tornava um tirano, que queria dominar o mundo. Essa primeira ideia foi descartada, e anos depois, Superman se tornou o herói icônico que conhecemos, mas a possibilidade de um Superman maligno sempre existiu, e muitas histórias exploraram esse conceito de maneira assustadora. Vamos conhecer algumas das mais impactantes. Um Ultraman, o tirano da Terra 3 do universo da Terra 3, tudo que conhecemos está invertido, heróis são vilões, e vilões são heróis. O Superman dessa realidade é Ultraman, um líder cruel do Sindicato do Crime, a versão maligna da Liga da Justiça. Diferente do Superman tradicional, Ultraman se fortalece com Kryptonita, tornando-se ainda mais perigoso. Ele não protege os inocentes, ele governa a humanidade com mãos de ferro, impondo sua vontade sem piedade. Enquanto Superman inspira esperança, Ultraman inspira medo. 2. Superman Lanterna Negro, a vingança dos MORTOS. Durante a saga Noite Mais Densa, os mortos começaram a ressurgir como lanternas negros. Entre eles estava o Superman da Terra 2. Transformado em um cadáver reanimado, ele perdeu toda a sua humanidade e passou a atacar os vivos, espalhando morte e terror. Seu corpo pálido e olhos brilhantes eram apenas um reflexo do monstro que ele havia se tornado. Essa versão do Superman não era mais um herói, era um símbolo de destruição absoluta. 3. Superman Injustice, o ditador implacável Injustice. Superman perde Lois Lane após uma armadilha do Coringa. A dor o leva a uma decisão extrema: nunca mais permitir que alguém tenha o poder de ameaçar a paz. Ele se torna um ditador global, assumindo o controle da humanidade com punhos de aço. Seu império não aceita desobediência, aqueles que se opõem ao seu regime são brutalmente eliminados. Essa versão é assustadora porque Superman ainda acredita estar fazendo certo. Ele se convence de que sua tirania é necessária para o bem da humanidade. 4. Last Sun, o Superman devorador em um universo sombrio. O foguete de Kal-El caiu em uma tempestade cósmica que alterou sua biologia. Em vez de absorver a luz do Sol, ele começou a devorar energia vital. Isso transformou Superman em um predador imparável. Ele não tem moralidade, não tem consciência, apenas um desejo insaciável de consumir tudo ao seu redor. Nenhum herói conseguiu detê-lo. Batman, Lex Luthor e até a Mulher Maravilha tentaram, mas todos sucumbiram ao poder do Superman devorador. 5. Cyborg e Superman, a fúria tecnológica. Após a morte do Superman, surgiram impostores tentando tomar seu lugar. O mais perigoso foi Cyborg e Superman, uma fusão mortal de tecnologia e poder kryptoniano. Por trás dessa fachada estava Hank Enshav, um homem obcecado por vingança. Ele usou seus novos poderes para massacrar cidades inteiras, incluindo a destruição de Coast City, que matou milhões. Sua fusão com tecnologia o tornou quase impossível de destruir. Hank Enshav, que já foi um cientista brilhante, teve sua vida completamente devastada após um acidente espacial que resultou na morte de sua equipe, incluindo sua esposa. Esse evento traumático o levou a se tornar o ciborgue Superman, um ser meio kryptoniano, meio máquina, com um desejo implacável de vingança. Ele culpa o Superman por sua tragédia, acreditando que o Homem de Aço poderia ter prevenido sua dor.
O ciborgue Superman é uma versão distorcida e aterrorizante do Superman porque ele combina a força bruta de um kryptoniano com a implacabilidade de uma inteligência artificial. Unkenshav usa sua fusão com tecnologia para se reconstruir continuamente, tornando-se quase indestrutível. Ele tem uma obsessão por destruição em massa e não hesita em usar seus poderes para devastar cidades inteiras. Sua obra mais infame foi a destruição de Coast City, o que resultou na morte de milhões de pessoas e desencadeou a transformação de Hal Jordan no Parallax. Diferente de outras versões malignas do Superman, o ciborgue Superman é movido principalmente pelo desejo de vingança e ressentimento pessoal. Ele vê sua existência cibernética como uma maldição, e usa seu sofrimento como combustível para espalhar o caos. A combinação de sua raiva, habilidades tecnológicas e superpoderes kryptonianos o torna uma das ameaças mais perigosas do universo DC. 6. Superman Rei do Amanhã, o Deus Implacável em O Reino do Amanhã, Kingdom Come, uma história situada em um futuro distópico. Vemos um Superman envelhecido e desiludido, que se retirou da vida de herói após uma série de eventos traumáticos. Com o mundo caindo no caos e os novos heróis agindo sem escrúpulos, Superman é forçado a voltar à ação para restaurar a ordem. No entanto, essa versão de Kal-El não é o mesmo herói altruísta que conhecíamos, ele se torna um líder autoritário, disposto a tomar decisões drásticas para salvar a humanidade de si mesma. O Superman de O Reino do Amanhã é uma figura complexa, marcada pelo peso de décadas de luta e pela frustração com a falta de progresso da humanidade. Ele decide que, se as pessoas não podem se governar adequadamente, ele o fará por elas. Ele assume uma postura rígida e inflexível, acreditando que sua moralidade e sua visão de justiça são superiores às dos outros. Como resultado, ele começa a impor sua vontade sobre o mundo, alienando muitos de seus antigos aliados e criando um regime quase ditatorial. A figura do Superman Rei do Amanhã levanta a questão de como o poder e a autoridade podem corromper, mesmo aqueles com as melhores intenções. Sua transformação de um herói inspirador para um líder implacável e autoritário faz dele uma figura trágica. Embora ele ainda queira proteger a humanidade, sua falta de flexibilidade e seu distanciamento emocional o transformam em uma ameaça aos próprios valores que ele um dia defendeu. No final da história, a humanidade se vê dividida entre aqueles que apoiam Superman e aqueles que resistem a seu controle. O conflito final culmina em uma luta devastadora entre os heróis, forçando Superman a confrontar as consequências de sua tirania e, finalmente, reconhecer os erros em sua abordagem. 7. Superman do Mal de Superboy Prime. Ele é uma das versões mais poderosas e destrutivas do Superman. Originalmente vindo de uma terra alternativa onde super-heróis eram apenas personagens fictícios, Superboy Prime foi inicialmente um herói otimista. No entanto, após testemunhar a destruição de sua realidade durante a crise nas Infinitas Terras, ele enlouquece, acreditando que as outras versões de Superman, e os heróis da DC em geral, são imperfeitas e indignas. Agora, Superboy Prime busca recriar sua realidade idealizada, custe o que custar. Ele se convence de que sua missão é purificar o multiverso, eliminando todas as versões alternativas do Superman e outros heróis. Isso transforma em uma força imparável de destruição, capaz de enfrentar heróis inteiros e dizimar mundos inteiros sem piedade. O poder de Superboy Prime é absurdo, mesmo para os padrões de kryptonianos. Sua força, velocidade e resistência superam as de qualquer Superman convencional, tornando-o quase invencível. Sua obsessão pela perfeição e incapacidade de aceitar um mundo imperfeito fazem dele um dos vilões mais temidos do multiverso DC. Ele não apenas quer dominar o mundo, mas recriá-lo à sua imagem idealizada, eliminando qualquer um que fique em seu caminho. O que torna Superboy Prime ainda mais aterrorizante é seu estado mental instável. Ele é imaturo e impulsivo, tomando decisões baseadas em sua frustração e raiva. Ele é um vilão trágico, que começou com boas intenções, mas foi corrompido por sua própria incapacidade de lidar com a perda e a imperfeição do mundo. 8. O Superman de Britur, uma criança demoníaca. No filme Britur, vemos uma versão sombria e distorcida da história de origem do Superman. Em vez de um herói nobre que usa seus poderes para o bem, Brandon Breyer, uma criança com habilidades semelhantes às de Kal-El, se torna um assassino impiedoso.
Desde jovem, Brandon descobre seus poderes, mas, ao contrário do Superman, ele não tem uma bússola moral que o guie. Ele cede aos seus instintos sombrios e começa a usar suas habilidades para cometer atos horríveis. O Superman de Britur é assustador porque mostra o que poderia acontecer se o poder de um kryptoniano caísse nas mãos de uma criança sem orientação, empatia ou valores éticos. Ele usa seus poderes para aterrorizar sua família, seus colegas de escola e qualquer um que cruze seu caminho. Ao longo do filme, vemos Brandon Breyer se transformar de uma criança aparentemente normal em um monstro implacável que não hesita em matar aqueles que o desafiam. Essa versão distorcida de Superman revela o potencial para o mal inerente aos poderes sobre-humanos, especialmente quando combinados com uma mente imatura e instável. Britur subverte o arquétipo do super-herói, explorando o medo de que, sem uma bússola moral, até mesmo o mais poderoso dos seres pode se tornar uma ameaça incontrolável. Ao final do filme, Brandon está apenas começando sua jornada de destruição, sugerindo que o mundo está à mercê de seu poder. Essas versões sombrias do Superman exploram um tema central na mitologia do personagem: o poder absoluto corrompe absolutamente. Cada uma dessas variações mostra o que acontece quando o Homem de Aço perde sua moralidade, empatia e senso de justiça, transformando-se em uma força de destruição, tirania ou terror. Seja um ditador implacável, um monstro devorador ou um deus autoritário, essas versões alternativas do Superman servem como lembretes do quão frágil é a linha entre o herói e o vilão, especialmente quando se lida com poderes que superam a compreensão humana. Superman, o maior defensor da Terra, tem o potencial de se tornar o seu pior pesadelo se for corrompido ou levado ao limite. Essas histórias, embora perturbadoras, são fundamentais para entender o verdadeiro valor do Superman clássico. O que o torna um herói que todos admiramos não é apenas sua força ou invulnerabilidade, mas sua humanidade, suas escolhas e seu compromisso inabalável com a justiça e o bem. Agora queremos saber, qual dessas versões é a mais assustadora para você? Deixe seu comentário e compartilhe com outros fãs da DC.